para ler. Versículo 17. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo achou o lugar em que estava escrito. Então Jesus foi ao templo e ele foi estar lá e ele era um jovem e ele agora agarrou no livro de Isaías e ele começou a ler. There's just a slight buzz on the stage. Thank you. Então ele leu no versículo 18, nós lemos: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, eu queria só... podemos continuar no versículo 19, digo. E para proclamar o ano aceitável do Senhor. E depois a Bíblia diz que ele, no versículo 20, o que é que ele fez? E fechando o livro, ele fechou o livro. E o que é que ele disse? Até aqui, no sentido, eu não vou ler mais. Porquê? Porque se a gente for ver no livro de Isaías 61, versículo 1 e 2, Isaías 61, versículo 1 e 2, Jesus está a dizer exatamente as mesmas palavras que estavam em Isaías 1 e 2. Mas depois, se a gente for ver no versículo 3 de Isaías 61, versículo 3... Okay? Isaías 61, versículo 3. O que é que diz lá no versículo 3? Fala sobre, no sentido que Deus vai trazer a justiça aos homens. Então, Jesus estava a falar quem ele era e porque é que ele veio. Lembram-se que Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele era um homem. Não é? Um homem, ele andava na terra e ele começou a pregar esta palavra para dizer quem é que ele era. E agora, a gente quando volta ali a Lucas, se a gente for ver outra vez em Lucas, no mesmo capítulo 4, versículo 16, só para os irmãos verem, versículo 16 outra vez. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia do sábado. Então, Jesus foi criado em Nazaré e as pessoas conheciam ele como Jesus, como uma criança, como uma pessoa normal, vulgar como os outros. Então eles ficaram irritados e zangados porque Jesus agarrou no livro de Isaías e ele declarou quem é que ele era, que o Espírito de Deus estava sobre ele. E muitas vezes nós, como crentes, nós chegamos a um ponto que esquecemos quem Jesus é. Jesus fez um milagre por nós e isso nós pensamos,
Até as pessoas em Nazaré sabiam daquilo que Jesus estava a fazer, dos milagres. Mas elas não queriam aceitar que Jesus era quem ele dizia que ele era. Nós muitas vezes chegamos a um ponto, como o nosso irmão Horácio estava a dizer, que eu também conheço pessoas que estavam e diziam-se crentes, mas quando chegaram a um ponto na vida que as coisas não estavam a correr como elas queriam que corressem, essas pessoas mudaram de religião, mudaram de convicção. É muito fácil a gente crer numa coisa que é visível, não é? É por isso que o Senhor não quer, e a gente como evangélicos, a gente não temos um crucifixo, nós não temos uma cruz com Jesus aqui em cima, porque a gente não crê que Jesus está na cruz. Ele ressuscitou. E o poder que há não é naquele crucifixo e nem é nesta cruz. Isto é só um símbolo, um pau. Não é? Mas há pessoas que põem tanta fé naquele crucifixo ou nas estátuas. Então é muito mais fácil a gente agarrar numa coisa ou olhar para uma coisa. Eu lembro que um tempo atrás eu fui a um casamento e o padre que estava lá, ele sabia que eu era um pastor evangélico e que as pessoas que estavam lá, algumas eram evangélicas. Então ele falou e ele disse: vocês, os evangélicos, dizem que a gente confia muito em Maria, que a gente honramos a Maria, mas a gente não faz isso. Ela só é um símbolo da mãe de Jesus, mais nada. A gente nem dá valor a ela. Ele a falar assim. Mas depois, quando ele chamou o casal para fazer os votos, ele deu um ramo de flores a cada um e disse: agora vão e tem que se curvar perante Maria e dar essas flores a Maria. Eu pensei, então, se não honram ela, mas agora estão a dar flores ali, uma estátua, uma coisa que nem tem vida. Não é? Minha própria mãe, quando ela faleceu, uma das coisas que ela quis no funeral dela, não quis flores. Ela disse: tem que me dar as flores enquanto eu estou viva, não quando eu morrer. Então ela preferiu pedir, em vez de gastar 500 randes ou 1000 randes em flores, põem esse dinheiro e dão aos pobres, em meu nome. Porque a pessoa hoje em dia paga tanto dinheiro por um ramo de flores. E agora aquele padre deu as flores e disse: agora eles tiveram que ir ali curvar-se perante Maria. Então o que é que eles estavam a fazer então? Agora, será que nós relembramos ou pensamos do tempo quando nós estávamos amarrados? Agora a minha pergunta é esta: será que um crente pode estar possesso? Será que um crente, vamos pensar bem, será que um crente pode estar possesso? A gente tem que pensar bem nisso. Porque se a gente for ver aqui, e os irmãos têm a sua opinião, mas eu vou dar a minha, em Lucas 4, versículo 18, não é? O que é que diz lá? O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Então, uma das coisas que Jesus queria fazer era anunciar as boas novas aos pobres. Quais são as boas novas que ele pode dar aos pobres? Ele pode dizer aos pobres que talvez nós que estamos aqui
houve um tempo que nós éramos pobres. Pobres em espírito, pobres financeiramente, não tínhamos nada, não tínhamos recursos, mas quando Jesus veio e anunciou as boas novas, essas pessoas mudaram. Quantos de nós aqui talvez éramos pessoas que estávamos financeiramente, estávamos mal e não tínhamos emprego, não tínhamos trabalho, e quando viemos a Jesus como um pobre, Ele nos abençoou e através da sua palavra nós viemos a conhecer aquele que está a providenciar para tudo que nós temos. Agora, pois diz assim: enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Então, os que estão cativos são pessoas que estão na prisão. A gente lembra-se daquele homem que tinha correntes. Eles punham correntes e ele conseguia partir as correntes, porque a Bíblia diz que ele tinha quantos demónios? Uma legião. E eles dizem que isso é 3.000 demónios. 3.000. Alguns dizem que não era 3.000, que era 2.000, porque tinha lá 2.000 porcos, e quando Jesus veio, os demónios pediram a Jesus: nós não queremos ir para o lugar onde merecemos ir, mas queremos ir para os porcos. Os irmãos sabem que demónios gostam de habitar em coisas. Demónios, por exemplo, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente, por exemplo, pode receber, estou a usar isto como exemplo, não é? Isto não tem, então não ficam preocupados. Eu posso receber uma coisa de alguém que é espiritista ou que está em outra religião, e essa coisa pode me afetar. Porque o demónio, quando eu faço bruxaria sobre uma coisa, essa coisa, o demónio vem agora, está a habitar dentro dessa coisa. Eu já orei por pessoas que tinham fios à volta do pescoço que uma avó deu quando eles tinham uns meses e pôs. E quando eu orei, esse fio começou a queimar a pele dessa pessoa. Porquê? Porque de onde aquilo veio era uma corrente que estava a amarrar aquela pessoa. E há coisas que a gente até pode ter nos nossos lares e nas nossas famílias que estão a afetar a cada um de nós. Eu lembro em 2018, acho que foi quando eu fui a Portugal, eu fui a uma casa de uma pessoa conhecida da minha sogra, e quando eu entrei na casa, eu senti uma presença que não era de Deus. Eu senti e eu pensei, disse à minha esposa: está aqui qualquer coisa que não está certo. Eu não sei o que é que esta mulher fez, mas aqui há um problema. Nós temos que orar porque eu estou a sentir... E depois a gente estava lá a jantar ou a almoçar e começámos a falar, e esta senhora disse: eu fui à missa e depois mandaram para ir a esta senhora, que se eu fosse lá, ela ia me dar uma coisa para eu pôr em casa para tirar os demónios que estão na minha casa. E eu depois perguntei: mas o que é? Ela disse: não, ali à entrada da minha casa tem lá uma rosa preta. Uma rosa preta. Então, como a gente entrou, estava por trás de nós, não é? A gente entrou e cumprimentou, e depois fomos para a cozinha. E ela disse que essa senhora disse que se puseres essa rosa em cima da tua porta, os demónios vão entrar lá para dentro. Então é uma ratoeira para os demónios. É como aquelas que a gente põe no quintal para apanhar os ratos. Os irmãos sabem que demónios é uma coisa
que ainda hoje há satanistas e bruxas que vão até aos cultos para receber os demónios que estão ativos, porque eles querem mais poderes. Então nós tivemos que orar para Deus quebrar aquela presença naquela casa. Então, quando nós até compramos uma casa ou alugamos uma casa, nós temos que sempre pedir a Deus para, pelo seu sangue, nos dar vitória sobre aquela casa ou sobre aquele lar. Porquê? Porque há pessoas que fazem coisas. Eu, há um tempo atrás, fui aqui a um restaurante e nesse restaurante a caixa, como é que se diz, do dinheiro, como é que se diz? A caixa registradora, durante a noite, quando eles punham a câmara, a caixa abria e fechava sozinha. E eles viam alguém a mexer no dinheiro. E depois a câmara que estava dentro do congelador, né, na área do congelador, aqueles grandes, também abria e não estava lá ninguém. E fechava. Então essa pessoa chamou-me e disse: Pastor Abel, podes vir aqui porque tem aqui um espírito. E eu não sei se é bom espírito ou mau espírito. Eu pensei, ok. E era uma pessoa que é crente, não é? Então eu fui lá e disse: olha, o que a gente tem que fazer é jejuar e orar e vir contra esta coisa, porque isto tem que sair daqui. E essa pessoa chamou-me porque disse que o negócio estava, não é? Tomava 2 passos para a frente e depois tomava 2 para trás, que havia ali qualquer coisa. E então quando eu fui lá, o Senhor mostrou-me que naquela área, naquele lugar, tinha acontecido qualquer coisa. Alguém morreu ou mataram alguém ali. E eu disse a essa pessoa e essa pessoa depois disse: ok, então vamos orar. Eu disse: ok, vamos orar. Mas eu disse: mas eu quero também expulsar este demónio que está aqui. E essa pessoa disse: olha, de momento, esta coisa não está a fazer mal nenhum a mim. Eu acho que é um bom espírito. Eu disse: olha, não há bons espíritos e maus espíritos. São todos iguais. Tu tens que expulsar esta coisa, senão vai afetar o teu negócio. Imagina, não é? A ver a caixa abrir e fechar sozinha. Então, irmãos e irmãs, nós temos que ter muito cuidado até com os nossos netos ou bisnetos, naquilo que eles veem. Os brinquedos. Eu fui aqui uma casa aqui embaixo. Onde é que como é que chama-se aquela área ali? Mais ou menos o irmão está ao lado daquelas coisas do cego. A área depois disso. É a Roseica, não é? Então, antes de entrar na Roseica, depois do Hamlet, tem ali uma vila, ou que é aquilo ali, o townhouses. Não sei se eles caem debaixo de Roseica. Mas quando eu fui lá, tinha uma criança que não conseguia dormir. Porque ela tinha comprado, alguém comprou um brinquedo para ela, e a cama dela estava assim, e ela tinha o guarda-fato, e em cima do guarda-fato ela pôs o brinquedo. E quando ela ia dormir, ela via os olhos desse brinquedo a ficar vermelhos. Então ela desligava a luz e os olhos daquele boneco começavam a ficar vermelhos. Então ela estava com medo. Então ela saía da cama e ia deitar-se com os pais porque ela não conseguia dormir no quarto. Então quando eu fui lá, eu perguntei a ela qual é o problema. Eu disse, olha, este brinquedo tem algo, não é, um demónio, e vocês têm que queimar este brinquedo para quebrar esta situação. E quando eles fizeram isso, a menina nunca mais teve problemas de dormir e não tinha medo de entrar no quarto para dormir. Então, há pessoas, se a gente voltar para esse versículo,
Há pessoas que estão amarradas e estão cativos. Uma pessoa que está cativa ao demónio é guiada por o demónio. Não sei se os irmãos lembram, há um tempo atrás, houve um jovem aqui na África do Sul que matou, acho que foi 4 pessoas com uma espada. Lembram-se? E quando eles entrevistaram ele, ele disse que não fui eu, o inimigo, o diabo, tomou posse de mim e eu matei essas pessoas. Agora na corte, eles não vão, não é? Não vão dizer, ok, foi o diabo, vamos amarrar o diabo. Não, ele é que matou, então ele tem que ir para a prisão, não é? Então ele estava possesso de tal maneira que ele, não é, matou estas pessoas. Há um tempo atrás eu fui aqui a estas flats aqui ao lado, aqui mesmo ao lado, e quando eu cheguei, estava lá um homem só com cuecas e a polícia estava a sair. E eu disse à polícia, o que é que está a acontecer? E eles disseram, não, está aqui um homem maluco e a gente não pode ajudar a ele está a destruir tudo e há um problema. Então eu entrei e estava lá um homem com sangue no corpo e quando eu entrei ele saiu, desceu das escadas ali das flats, foi lá para fora, bateu-a numa pessoa e voltou cá para cima. Aqui estas flats mesmo aqui ao lado. E depois quando eu fui ter com ele, eu comecei a andar, ele foi assim à janela do quarto dele, e ele olhou para o vidro, e ele bateu assim no vidro com... Ele agarrou no vidro, e ele cortou assim a mão, e ele veio ter comigo, pôs-se em frente de mim, cortou a mão assim, e lambeu o sangue e disse assim a mim, tu vais morrer hoje. Tu vais morrer hoje. Depois ele agarrou assim, e ele deu um soco, um murro, na parede, com tanta força, que a mão saiu do pulso, e ele veio ter comigo e ele fez assim, pôs para trás, em frente de mim. E ele disse, hoje é o último dia que tu vais estar vivo. E depois eu não disse nada, eu só estava ali. Ele estava com uma voz, mas assim, today you're going to die. E depois o Espírito Santo disse assim a mim, diz a ele, ou diz à filha dele, porque ele queria matar a filha, queria matar a esposa. O Espírito Santo disse a mim, diz à filha dele e à esposa para irem ter com ele e dizer, papá, eu te amo. Papá, eu te amo. E a filha com receio, com medo. Irmãos, no segundo quarto da casa, estava um africano, talvez deste tamanho e deste tamanho, assentado a chorar com medo. Aquele rapaz tinha partido as janelas todas, tinha destruído a casa toda. E a polícia não podia ajudar. E a pessoa, naquele momento, a pessoa pensa, bem, eu vou morrer, porque é uma coisa que vê com os olhos físicos. E eu pensava, dentro de mim pensava, se este homem realmente fizer o que ele está a dizer, eu vou morrer. Mas o espírito dentro de mim é maior do que aquilo que no mundo está. E o que é que aconteceu? Eu orei, o Espírito Santo disse o que eu tinha que fazer, eu disse àquela menina e ela foi ter com o papá e ele estava sentado num sofá. O sofá estava deste lado, eu lembro-me como se fosse hoje. E ele sentou-se e ela foi e disse, papá, eu te amo. E naquele momento, quando ela disse, eu te amo, eu ouvi outra voz. Ele falou, em vez de falar com aquela voz grossa, ele falou com outra voz e disse, pastor, ajuda-me. Eu não posso fazer. Eu sou crente, mas esta coisa
Está-me a dar problemas. E depois essa voz desapareceu e ele disse com uma voz grossa. Chamou-me a mim e disse, anda cá, anda cá. Eu fui ter com ele. Ele disse, o que é que tu tens que tu és diferente destas pessoas todas? O que é que tu tens que tu és diferente? E eu disse, o que eu tenho é o que tu precisas. Em nome de Jesus de Nazaré, demónio sai dentro dele. E quando eu disse isso, esse homem começou a correu para a flat toda, entrou no quarto, fechou a porta e disse, não venhas cá, deixa-me. Começou a gritar naquela voz, não é? Eu não quero estar a imitar aquela voz. Eu entrei no quarto, nós oramos e ele foi liberto. Agora, a segunda parte diz assim, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, há duas coisas aqui. Nós podemos ser crentes, mas não podemos ser possessos. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, no nosso espírito, nós somos salvos. E Satanás não pode habitar no nosso espírito porque Jesus está lá. Mas, como crentes, para pôr em liberdade os oprimidos. Como crentes, nós podemos estar oprimidos. O que é oprimido? Oprimido quer dizer que há uma fortaleza na sua vida, algo que controla o irmão ou a irmã. Há pessoas, e os médicos dizem que a pessoa tem uma personalidade dupla. Não é? Uma vez eu orei por um homem, e este homem sim, era um homem, a gente sabia que ele era homem, mas a maneira que ele falava, ele não parecia homem. Os irmãos estão a entender o que eu estou a dizer, não é? E quando eu orei, ele começou a falar e ele começou a dizer a mim, deixa-me, eu quero estar aqui, deixa-me, eu não quero fazer nada, vai embora. Começou a falar assim, em outra voz. Este mesmo homem começou a falar em outra voz. E eu depois tomei posse e eu, em nome de Jesus, vim contra esse espírito. Esta pessoa, mais ou menos a gente contamos, tinha para aí 15 diferentes espíritos dentro dessa pessoa. Hoje ele tinha um outro espírito que Deus disse para eu orar, que era um espírito de ele ser preguiçoso. Os irmãos sabem que há um espírito que dá preguiça. Que as pessoas não querem trabalhar, querem só dormir. E às vezes a gente pensa que é só a maneira dessa pessoa ser. Mas há espíritos que dão preguiça à pessoa para a pessoa não querer trabalhar, porque se eu não trabalho, eu não como. E se a gente dá comida a um preguiçoso, nós estamos a dar alimento ao demónio. E quando eu orei por este jovem, para este demónio de preguiça sair, porque este jovem tinha o quarto todo sujo, não queria lavar-se, usava as mesmas cuecas o mês inteiro, os sapatos, não mudava as meias. E quando nós oramos, e eu orei por este jovem, ele estava a olhar assim para mim, eu orei, e ele caiu com a cara para a frente, em vez de para trás. Então ele caiu em cima de mim, e parecia que ele não estava a respirar, parecia que ele já estava morto, porque Deus tinha-me dito para orar para o espírito de morte. E quando eu orei, ele caiu como morto. Eu não ouvia, ele não mexia, estava como morto.
E depois Deus disse para eu orar contra o espírito de preguiça. E quando eu comecei a orar contra esse espírito, ele começou a ressonar. Alto assim. E não era à noite. Eu devia estar acordado. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Há pessoas que são salvas, mas estão oprimidas. Por exemplo, há crentes que conseguem chegar até um certo ponto, mas depois parece que as coisas correm mal. Porquê? Porque há algo que está a oprimir a eles, seja dos pais deles, do passado deles, seja uma decisão que eles tomaram para beber qualquer coisa que alguém deu, ou qualquer coisa. Há muitas coisas que, por causa do tempo, a gente depois vai continuar. Então, Jesus disse que ele veio para quê? Para proclamar libertação aos cativos e para pôr em liberdade os oprimidos. Os irmãos já viram, o mundo hoje em dia diz que há pessoas que mudam de personalidade. Em inglês é esquizofrenia. Então eles hoje estão muito felizes, amanhã querem bater e matar pessoas. Porquê? Porque houve uma coisa que aconteceu na vida deles que eles nunca pediram a Jesus para libertar e eles estão oprimidos nessa área. Então, quando alguém mexe naquele bicho, eles reagem de uma maneira diferente. E nós temos que ter cuidado, irmãos, não alimentar demónios que possam estar a operar na vida de pessoas ao nosso redor. E nós temos que tomar autoridade sobre essas situações. Porquê? Porque Satanás vem para matar, roubar e destruir. Como o nosso irmão disse, uma pessoa que conhecia a Deus e suicidou-se. Porquê? Isso é um espírito que quer que essa pessoa morra. E às vezes nós temos que ter discernimento e olhar para pessoas ao nosso redor e ver que há algo dentro dessa pessoa que não é de acordo com a Bíblia. E nós temos que dizer, Senhor, ou esta pessoa precisa ser liberta porque está cativa, ou essa pessoa conhecia a Deus e agora está oprimida. Então eu quero pedir aos irmãos e às irmãs para orarem, e talvez na sua vida há áreas que o irmão ou a irmã está oprimido. Por exemplo, doença é onde nós podemos estar oprimidos. Há pessoas que dizem, o meu avô também tinha este problema. Minha avó também morreu com este mesmo problema. O que é que a gente está a dizer? A minha mãe também tinha este problema. A gente está a dizer que há algo que vem na família que todos nós vamos ter. Mas Jesus não disse isso. Ele disse para pôr em liberdade os oprimidos. Em liberdade. Talvez há coisas na nossa vida que nós temos que vir perante o Senhor e dizer, Senhor, liberta-me. Eu não quero estar amarrado. Só dar o último exemplo e depois eu vou terminar. Havia aqui um homem, não sei se os irmãos lembram-se, irmãs, talvez a irmã Tavares ou outras pessoas, ele chamava-se Roubaix. Era francês, mas ele vinha aqui aos cultos. O Roubaix, ele vinha aqui aos cultos, ele tinha uma namorada, ele vinha aqui e ele até tocava viola, era uma pessoa que tinha boa memória. E a gente teve um retiro num fim de semana, mas o fim de semana antes desse retiro, ele foi ao funeral da mãe e a mãe dele morreu com Alzheimer. Essa doença Alzheimer. E quando ele foi ver a mãe, ou a morte da mãe, eles abriram a urna
e ele deu um beijo na mãe. E quando ele deu um beijo, o fim de semana a seguir, o Rubé mudou assim. De uma pessoa que tinha memória para uma pessoa que não lembrava-se de nada. Porquê? Porque a mãe dele tinha um espírito e quando ele deu um beijo numa coisa morta, o demónio não quer estar numa coisa morta. O demónio quer estar numa coisa que mexe, que vive. Então aquele espírito daquela doença que estava na mãe veio sobre ele. E ele foi ao retiro e eu lembro, a gente estava na igreja e ele veio à igreja e a gente acabou o culto e ele virou-se para mim e disse: Pastor Abel, onde é que é o meu quarto? Eu disse: Teu quarto? Mas é ali embaixo. Eu disse: Eu não me lembro de onde é que é o meu quarto. Podes-me levar lá porque eu... E sabem que depois de uns dias, uns meses, ele morreu com a mesma doença. Uma pessoa que era saudável, nunca teve problemas. O que é que eu quero dizer com isto? É que Jesus veio para libertar, para anunciar as boas novas e restauração da vista aos cegos. É cegos que não veem e cegos que espiritualmente estão cegos. Então nós temos que estar a par daquilo que os nossos netos, os nossos filhos estão a ver e estão a trazer para casa, porque essa própria coisa pode trazer maldição e eles podem ficar oprimidos ou cativos. Eu estou a dizer isto com uma alerta. Hoje em dia, por causa disto, as crianças conseguem carregar num botão e receber demónios por causa de coisas que eles veem. Até coisas, brinquedos, parece só histórias de crianças, mas tem coisas... Nós temos que ter cuidados e temos que pedir a Deus como avós e bisavós, dizer: Senhor, dá-me sabedoria para orar por os meus netos e bisnetos. Porque este mundo, Satanás quer roubar, matar e destruir. Talvez até na sua própria vida há coisas que estão a amarrar. A morte pode nos amarrar. Quando a gente estamos amarrados porque alguém morreu e a gente nunca deixa essa pessoa, parece que estamos presos, não conseguimos viver. Deus veio para nós sermos libertos, viver livres. Eu vou continuar, não há tempo, se Deus quiser, para a semana, e a falar nesta área só para dar mais indicações aos irmãos. Mas eu quero dizer isto para terminar. Maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Se os irmãos e irmãs souberem, e talvez até na sua própria vida, há estes desafios. Nós precisamos de chamar o nome de Jesus. Porque este é o nome que é sobre todos os nomes. E todo joelho vai dobrar-se e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou pedir ao irmão Virgílio e a sua esposa, eles vão a Portugal e a gente vai terminar. Se houver aqui alguém que precisar de oração depois ou precisar de alguma informação, pode depois vir falar comigo. Enquanto eles vêm, eu vou orar nesta área e depois vou orar por eles. Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. Eu Te peço, Senhor, por cada lar aqui representado, Senhor. Tu, Senhor, dissestes que Tu viestes, que o Espírito de Deus está sobre Ti, Senhor, para libertar os que estão cativos, Senhor, e libertar aqueles que estão oprimidos. Pai, eu te peço que tu possas dar sabedoria a cada irmão e cada irmã, Senhor, que eles possam tomar autoridade sobre, seja um espírito de enfermidade, seja um espírito, Senhor, diabólico que possa estar a operar nos seus lares, nos seus filhos, Senhor, que eles possam ter sabedoria para quebrar, Senhor,
isso nos seus lares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço por este casal, Senhor, tu possas ajudar a eles, Senhor, nesta viagem, Senhor, e que tu possas proteger e possas usar a eles para a tua glória, Senhor. Possas usar o testemunho até do Adrião, Senhor, para eles testificarem que, Senhor, tu és aquele que és Deus sobre a morte e que tu trouxeste a vida e és a ressurreição e a vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, protege, ajuda e dirige os seus passos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus possa abençoar os irmãos. Tenham um bom domingo e que Deus possa proteger a si.